Hoje vamos falar sobre o neoclassicismo. No século XVIII, em plena Europa, surgiu uma nova tendência entre os artistas na produção das obras de arte. O neoclassicismo tinha traços de uma nova burguesia que predominava na sociedade após a Revolução Francesa e também no Império de Napoleão. Tais traços provavelmente foram estimulados pelas descobertas da época. Escavações estavam sendo feitas em sítios arqueológicos de Atenas, Pompeu e Herculano. O melhor do estilo clássico estaria de volta. Esta tendência observou o passado e o repensou, atualizando enquanto o barroco ousou sair do comum. Após essas descobertas, muitos artistas se voltaram para a estética e o estilo greco-romano de vida, assim como muitas características renascentistas. A história, a literatura, a mitologia antiga voltaram a ser a fonte de inspiração principal para os artistas. O movimento também rebuscou valores políticos gregos, como a democracia, a honra, o dever, o heroísmo, o civismo e o patriotismo. Consequentemente, o estilo neoclássico foi adotado como um modelo por algumas entidades governamentais, como o governo revolucionário francês. Como características, podemos citar a valorização da simplicidade e da pureza estética, em contraste com o rebuscamento, a dramaticidade e a complexidade do barroco e do rococó. O uso de materiais nobres como pedras, mármores, granito e madeira também foram evidenciados. Sistemas construtivos simples, esquemas complexos, a par das linhas ortogonais, formas regulares, geométricas e simétricas, volumes corpóreos maciços, bem definidos por planos murais lisos, uso de abóbada de berço e de cúpula. Entre as mais importantes criações icônicas estão o Pórtico de La Madeleine, do arquiteto francês Pierre-Alexandre Villon, a ponte sobre o rio Sèvres e o Panteão de Paris. O neoclassicismo durou até meados do século XIX, quando os primeiros indícios do romantismo começaram a florescer. A arquitetura neoclássica, em todas as partes, via-se a arte grega e o Renascimento. Um exemplo está nas edificações, como em casas ou em templos religiosos, colunas, frisos, estátuas, plantas dos edifícios com forma de cruz, etc. Os templos romanos foram resultado de uma combinação de elementos gregos e etruscos. Plantas retangulares, teto de duas águas, vestíbulo profundo com colunas livres e uma escada na fachada dando acesso ao pódio ou base. Além das tradicionais ordens gregas, dóricas, jônicas e coríntias, os romanos inventaram outras duas, a toscana, uma espécie de ordem dórica sem estrias na fuste, e composta, com um capitel criado a partir da mistura de elementos jônico e coríntios. A Maison Carrée, na cidade francesa de Nemes, 16 d.C., é um excelente exemplo da tipologia romana templária. A arquitetura neoclássica segue a linha dos templos também ao estilo greco-romano, tanto para construções civis ou com o intuito religioso. Exemplos dessa arquitetura, algumas delas são a Igreja de Santa Genoveva e a Ponte do Brandeburgo na cidade de Berlim. A cidade romana era tida como uma das principais cidades que cultuavam o movimento. Lá morava o crítico Joachim Winckelmann, que foi considerado o fundador do neoclassicismo. Um dos trabalhos dentro da arquitetura no estilo é a Chiswick House, próximo a Londres e feita pelo Lord Burlington. Na pintura, pinceladas que não marcavam a superfície, dando à obra um aspecto impessoal, onde predominava o desenho sobre a cor. O uso de cores frias e de perspectivas foram recursos muito utilizados nesse período. Exemplo, a Pompeia Beautiful de Rafael Gianetti, a pintura é inspirada na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, principalmente em Rafael, um pintor que se destacou por usar o equilíbrio entre as cores. As revoluções francesa e industrial causaram grandes mudanças nas artes nesse período. Geralmente, as obras expressavam fortes emoções e um realismo, fazendo da obra uma grande influência para a época. Exemplo, La Missa de Bolzana, Estância de Heliodoro, Rafael 1514, e os principais pintores Jacques-Louis David, francês, pintou fatos relacionados à vida do imperador Napoleão. As características encontradas em suas obras foram o realismo, a emoção, os sentimentos, o imperador, e suas principais obras são A Morte de Marat,
a morte de Sócrates, as Sabinas e a coroação de Napoleão. Jean-Auguste Dominique Ingres, um francês, suas obras possuíam cenas da mitologia grega e da história, assim como retratos de pessoas nuas que deixavam muitas críticas. Ele soube retratar a fisionomia da sociedade da época. Exemplo, A Grande Odalisca, O Banho Turco, de 1867, sua fase final e o gosto pelo exótico. A Banhista de Valpignon, composição do artista francês Jean-Auguste Dominique Ingres, é tida como uma das maiores e mais belas imagens sobre costas da história da arte em todo o mundo. Valpignon é o nome do primeiro proprietário da obra, de quem o Louvre comprou em 1879. O seu nome original era apenas Mulher Sentada. Na escultura, percebe-se a valorização da simplicidade e da pureza estética em contraste com o rebuscamento, dramaticidade e complexidade do barroco e do rococó. Na escultura, forte influência das formas clássicas do Renascimento. Os artistas neoclássicos optaram pela cor branca natural do mármore. O maior destaque foi o italiano Antonio Canova e sua obra Perseu com a cabeça de Medusa e Eros revive Psique com um beijo. Monumento ao 2 de julho no Largo do Campo Grande, em Salvador, Bahia, foi inaugurado em 1895 e é um exemplo no Brasil de renascimento. Detalhe de uma das esculturas de ferro lá do monumento é a personificação do rio Paraguaçu. No contexto histórico, o neoclassicismo foi um movimento de oposição ao barroco e de busca pelo equilíbrio e a razão. No mundo ocorreu no século XVIII o Iluminismo, pós-Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. No Brasil, coincidiu com o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira. Podemos citar como características do neoclassicismo a imitação dos modelos da antiguidade clássica, o academicismo, modelos e regras ensinadas nas academias, etc. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o neoclássico. É isso aí. Até a próxima.